Bom dia, virtuosas! A paz do Senhor Jesus, vocês. Estamos aqui nesse primeiro dia da semana para juntas nós lermos a Bíblia, meditarmos a palavra do Senhor. Chama suas amigas aí, ok? Compartilhe essa live para que mais pessoas sejam edificadas, fortalecidas, renovadas pela presença e pela palavra do Senhor. Quero agradecer o seu prestígio, que durante todo esse mês de setembro você esteve aqui conosco. Nós fazemos essa live aí normalmente todos os dias ao meio-dia, mas aos domingos nós conversamos aí com a equipe de administrativo e resolvemos que seria melhor fazermos às 10 horas, haja visto que ao meio-dia às vezes você está com uma família, você saiu para comer com a família, amém? Bom dia para todos vocês. Hoje, gente, eu estou estreando aqui um equipamento novo que eu ganhei de uma empresa e parceira, um recebido maravilhoso, uma surpresa do céu. Quero agradecer a essa empresa que depois eu vou marcar aí quando compartilhar essa live. Uma empresa incrível com produtos maravilhosos que abençoou o Ministério MVO. Deus sempre prepara pessoas para nos ajudar, né, gente? Graças a Deus. E aí, passaram bem a semana, a gente está começando outra semana. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O áudio tá bom aí para vocês? Estão me ouvindo bem? Quem que pode me falar e responder se está me ouvindo bem, se o áudio tá bom? Tem alguém que pode me responder? Ok, Gleise, obrigada. Obrigada, Lúcia. Deus abençoe. Gente, eu tô até com o propósito de fazer uma live menor hoje, com menor duração. Vamos ver aqui o que vai dar, que vocês já me conhecem, sabem que eu sou empolgada, né? Ok? Queria aqui chamar vocês então para nós já orarmos. Vocês já vão compartilhando, enviando esse aviãozinho santo aí. Vamos orando aqui já para nós darmos início aqui ao nosso trabalho. Ok? Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome, te adoramos nesta manhã, nesse primeiro dia da semana, oferecendo essa primícia para ti, no primeiro dia, nosso primeiro culto, nossa primeira oração, na manhã de hoje, Senhor. Queremos te agradecer, queremos te exaltar pela bênção, Senhor, que tem sido estarmos todos os dias diante de ti, lendo a tua palavra, orando, meditando no livro de Atos e depois o desafio das virtuosas. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada seguidor, sobre cada virtuosa que estará ao vivo aqui conosco e aquelas que verão essa live depois, Senhor. Que a tua mão, a tua presença seja sobre elas, Pai. Pai, que essa palavra que nós vamos aqui proferir possa frutificar nas nossas vidas, a começar de mim. Nós consagramos ao Senhor Jesus essa live, esse momento. Toma o teu lugar, Senhor, este é o propósito, Senhor, adorar e bendizer o teu santo nome. Nós entregamos a ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridas? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é domingo. Sempre aos domingos eu percebo aqui que é menor o número de meninas que fica aqui com a gente na live, mas não tem problema. Vamos nós, o Senhor está conosco. Amém, amadas? Gente, nós começamos esse trabalho no dia 1º de setembro. E vocês têm noção que hoje já é dia 27 de setembro? Aliás, eu quero fazer uma homenagem aqui. Que embora ela não vai ver, mas alguém vai contar para ela. Que hoje é aniversário da minha mãezinha, a Dona Flor. O nome da minha mãe é Floriza. Mãezinha, obrigada pela que a senhora é, pela bênção. Um exemplo de mulher de Deus. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Ok? Hoje é aniversário da minha mãe. Eu quero deixar aqui a minha homenagem à minha mãe. Eu louvo a Deus pela sua vida. Ok, mãezinha? Meninas, vamos ler a Bíblia Sagrada? Vamos ler? Abram as suas Bíblias. Estou aqui com a Bíblia papel, na versão ARA, que é Almeida Revista.
e atualizada, nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 27, diz assim a palavra do Senhor. Para você que tem a Bíblia papel ou para você que tem a Bíblia aí no aplicativo. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônia de Tessalônica, e no dia seguinte chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob proteção de Chipre, por serem contrários aos ventos. E vendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, ademoestava-o Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto que um porto de Creta, ao qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arrilharam os aparelhos e foram ao gel. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia ali alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós,
mas somente o navio. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, gente, 14ª noite de tempestade, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando-o lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras de proa, disse Paulo ao centurião aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram o ânimo e puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então, consultaram entre si se não poderiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se à praia. Dando, porém, um lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Gente, essa passagem falou tanto comigo, de verdade. Aqui, gente, tinha... assim, dá muitas pregações, dá muitas mensagens, mas muitas mesmo, sabe? Fala sobre tantas coisas para nós, mas eu quero fazer aqui algumas considerações que eu anotei, que o Espírito Santo falou comigo, porque o tempo não permite que a gente fale sobre tudo que essa passagem aqui menciona, né? A gente vê aqui em Atos 27, o relato do naufrágio do navio que transportava Paulo e as outras pessoas.
e também lições importantes que nós, assim, a importância que nós damos e a relevância ao dom profético e às pessoas que Deus usa para nos aconselhar. E nós vemos aqui Lucas, o autor de Atos, que ele foi bem detalhista, né? Ele faz uma descrição assim com riquezas de detalhes, até geográficos, né? Narrando, nós íamos de lugar, depois nós íamos para outro lugar, depois nós íamos para outro lugar, que é possível fazer uma reconstrução dessa viagem, levando em conta todas as informações que Lucas dá, né? Quando a gente chega no verso 3, nós vemos que mesmo preso, Paulo estava sempre sendo cuidado por Deus. O centurião Júlio era um homem bom, né? Um soldado bom. E ele tratou Paulo com dignidade. A Bíblia diz nessa versão que esse centurião Júlio tratou a Paulo com humanidade. Quando nós chegamos no verso 10, a opinião e os conselhos de um profeta, homem de Deus, são preciosos. É só um conselho do profeta, né? Segue quem quer. Pois é, só que uma pessoa guiada por Deus, o conselho vindo dessa pessoa é quase que uma ordem vinda de Deus, gente. Entende? Se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, de oração, de jejum, e procura ter uma vida santificada, é bom nós ouvirmos o conselho dessas pessoas. Não é verdade? Paulo deu um conselho para não seguir em viagem, mas aquelas pessoas não lhe deram ouvidos. Por quê? Ali nós acabamos de fazer a leitura, ali tinha especialistas, né? A tripulação, a maioria achou por bem que deveria seguir viagem, né? Muitas vezes até pessoa que entende do ramo fala faz, mas Deus fala não faz, ou ao contrário também, né? E quantas vezes nós rejeitamos o conselho do profeta e damos ouvidos a ditos especialistas, né? E a gente vê aqui que os marinheiros preferiram ouvir os especialistas do que ouvir uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado também com certos especialistas, com certos modismos, né? Nós devemos ficar com o que vem de Deus, gente, né? Deus sempre tem razão. Nós temos que tomar cuidado com a opinião da maioria também. Nem sempre a opinião da maioria é o que é a vontade de Deus. Nós temos que entender que aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus, não é. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus sempre tem o melhor plano e quando nós rejeitamos os conselhos vindo dele, os resultados são desastrosos, como nós acabamos de conferir nessa leitura. A maioria do navio achou que deveria seguir viagem e não deram ouvido a Paulo. Quando nós chegamos no versículo 20, deixa claro aqui que as nossas esperanças não devem repousar no céu, nas estrelas, nem nos recursos humanos, não é como é que fala? No seu signo, né? Não é no seu horóscopo, não é ser guiado por estrela, por isso, por aquilo. Sabe, eu fico admirada, gente, de verdade, quando eu entro num perfil que a pessoa se diz cristã e lá tá escrito assim, cristã, signo de touro, de sagitário. Como assim, gente? Não tem como você ser cristã e ler horóscopo, seguir estrela, seguir não sei o que, não. Você tem que seguir a orientação da palavra de Deus. Nossa esperança não repousa nesse tipo de coisa. Nossa esperança repousa na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos aconselha e também pessoas que são instrumentos de Deus nessa terra para nos aconselhar, que são homens e mulheres de Deus que nos aconselham, né? Nós devemos sempre confiar em Deus, mesmo em meio à tempestade. Não espere o naufrágio chegar a acontecer na sua vida para você mudar de opinião acerca da vontade de Deus, né? Muitos seguem o seu caminho e desprezam os conselhos dos profetas, dos homens de Deus, de mulheres de Deus, dos missionários, dos pastores, das pastoras, das líderes, não é? E aquele que está assim, lá, aí o que acontece? A pessoa, eu ia falar uma coisa, mudei o rumo.
a pessoa não ouve. Aí quando chega lá na frente, depois que da tempestade, depois que acontece o naufrágio, que houve muitas percas, aí a pessoa fala assim, eu devia ter ouvido, né? Mas aí tem perdas que são irreversíveis, né, amadinhas? Irreversíveis. Quando chegamos no versículo 23, nós vemos que mesmo em meio à tempestade, Deus sempre está conosco. Deus sempre fala conosco. Então, minha querida, você que está passando por uma turbulência, por uma tempestade, sinta a presença de Deus na sua vida. Ouça o que o anjo de Deus ou o que o Senhor está falando ao seu coração. Porque a gente vê aqui no verso 23, Paulo descrevendo que o anjo de Deus apresentou a ele e falou com ele, né? No capítulo anterior, se nós olharmos lá no capítulo 26, nós vemos bem no final desse capítulo que o próprio rei Agripa, né, e a Berenice lá com outras pessoas, chegaram à conclusão, comprovaram a inocência de Paulo, né? Só que já não estava mais no poder dele, porque Paulo tinha apelado para César. Lembram disso? Quem está com a gente aqui todo dia? Paulo tinha apelado para César. E ele falou assim, nossa, a gente podia libertar ele podia estar solto, mas ele apelou para César, então não está mais no meu poder. Só César que vai poder salvar ele, né? Poder libertar ele. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós passamos por alguma situação difícil, porque Paulo, gente, estava numa situação difícil. A gente vê o desenrolar dessa história, que Paulo estava preso há mais de 2 anos. Isso antes, lá no capítulo 24, 23, a gente vê que Paulo estava preso ali já há 2 anos, quando ele passou pelo rei Agripa, né? E aí o que acontece? Deixa eu verificar aqui certinho, para mim não falar besteira. É o rei Agripa mesmo, tá? Às vezes eu me confundo com tanto nome. Então, muitas vezes, até pessoas, né, que são até superiores não entendem. Paulo estava preso, né? Paulo estava passando por enormes privações, uma situação difícil ali, mas falou assim, olha, ele podia estar livre, não precisava estar passando por isso, porque ele é inocente, ele não fez nada de errado para estar nessa situação. Então, pessoa que não entende, só que tudo, uma pessoa que é dirigida pelo Senhor, nós vemos aqui, nesse capítulo 27, já combatendo o que aconteceu no final do capítulo 26, quando o rei Agripa falou assim, ele podia estar livre, só que não, amadinhos. O que a gente vê aqui? Quando chega no versículo 24 desse capítulo 27, né, nós vemos que o anjo diz para o apóstolo Paulo, não temas, é preciso, é necessário. Então, amadinhas, era necessário, era preciso Paulo passar por tudo aquilo para que se cumprisse o propósito de Deus na vida de Paulo. E qual que era? Além de tudo isso que foi acontecendo nesse percurso, até chegarmos aqui, mas o anjo disse, é preciso que você vá até César. E se Paulo tivesse sido solto, se Paulo não tivesse apelado para César, nada disso teria acontecido, né? Ele poderia estar numa situação bem melhor. Porém, isso não era o plano de Deus. Então, muitas vezes, tem coisa que nós passamos que é preciso, que é necessário. Mas nós temos a palavra de Deus. Não temas. O Senhor sempre diz isso para nós, né? Não temas, não tenha medo. Bom, muito bem. Se nós, muitas vezes, tenhamos que passar por situações difíceis para que o propósito de Deus se cumpra, e nós já falamos que o plano de Deus é sempre o melhor, mesmo que a olhos humanos não pareça, mesmo que para nós nos custe sofrer dores, dificuldades, porque às vezes custa, para cumprir os propósitos de Deus, para o reino de Deus, para que a palavra de Deus seja anunciada, amém. Eis-nos aqui, né, gente? E é muito doloroso e se é preciso de Deus. Talvez você está passando nesse momento do é preciso de Deus. Amadinha, mas eu quero te falar. Todos aqueles que passaram pelo preciso de Deus, aquele é preciso, é necessário, você pode ter certeza que o Senhor está com você. Assim como esteve com Paulo, em todos os momentos.
ok? Outra coisa que falou muito comigo isso. Paulo, ele não escolheu a tempestade. Paulo, ele poderia estar livre dessa tempestade. A tempestade, eles passarem por toda essa situação terrível. Vocês viram, gente, eles estavam em 14 dias já, passando nessa tempestade e tendo que esvaziar o navio, né? Jogaram os armamentos do navio, jogaram provisões que estavam no navio para poder o navio ficar mais leve, né? E estavam querendo até jogar os presos, estavam querendo até se livrar dos presos. Mas às vezes nós passamos por tempestade que não é por causa das nossas decisões. Às vezes por causa de decisões de outras pessoas, essa tempestade chega até nós também. Nós acabamos, sabe, passando por tempestade, por decisões dos outros. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes esses outros somos nós. Muitas vezes nós somos os causadores, né? E por causa de nossas decisões, nós proporcionamos tempestade na vida das outras pessoas. A gente vê aqui os tripulantes, autoridades, inclusive, que estavam ali para encaminhar Paulo para César, não é? Toda essa turma aqui, especialistas, ninguém quis dar ouvido a Paulo. Só que Paulo, ele não escolheu isso, mas por causa ele estava submisso a isso, ele estava sujeito a decisão de outras pessoas, e por causa da decisão dessas outras pessoas, Paulo também passou pela tempestade, enfrentou a tempestade. Então, isso ocorre com isso, tá, amadas? Às vezes, nós passamos por tempestade, por decisões de outras pessoas, e muitas vezes, as outras pessoas passam tempestade por nossas decisões. Sim, vai dizer que você nunca tomou uma decisão errada que trouxe um resultado desastroso. Mas, às vezes, nós precisamos estar mais sensíveis, né, a conselhos, dar ouvidos à voz do Espírito Santo, dar ouvidos de homens e mulheres de Deus que pregam a palavra, que é pessoas ali, ó, que tá ali, ó, tete a tete no altar de Deus, aquela pessoa, sabe, que é do joelho, que é de oração. Com a pessoa que é de oração, ela recebe uma orientação do alto, ela tá sujeita a erro também, quem diz que não? A pessoa que ora, que se consagra, pode errar por acidente, mas ela não vive numa prática de pecado. Então, é uma pessoa que jejua, por exemplo, que tem uma vida no altar de Deus, que ora, que jejua, que é cheio do Espírito Santo, ela tá mais alinhada ali, ó, tá mais assim, ó, com o Pai, entendeu? Então, ela consegue ter orientações de Deus. Então, nós devemos também buscar pessoas, conselhos com essas pessoas, né? E aí a gente vê o que Paulo disse aos tripulantes. Ele disse, gente, essa coisa assim, ó, não avisei, não foi a gente que inventou, não. O apóstolo Paulo já falou assim, ó, gente, eu não avisei vocês? Eu disse, vocês deviam ter me ouvido, mas ninguém quis me dar crédito, ninguém quis me escutar, né? Mas só que ele não ficou só na bronquinha, gente. Ele disse assim, olha, tem de bom ânimo. Nós temos que, mesmo, gente, aquelas pessoas que fez a gente passar por tempestade, aquelas pessoas que nos fez passar por sofrimento. Ai, mas Valéria, é tão difícil, que dá vontade, gente, ó, de dar um coisa nessa pessoa, dá vontade de dependendo do temperamento, né? Se você é uma pessoa impulsiva, você vai logo soltando os cachorros na pessoa, vai logo amaldiçoando. Por que você fez fazer eu passar por isso? Tá vendo? A culpa é sua. Não, gente, o Paulo só falou assim, ó, gente, eu avisei, vocês deveriam ter me ouvido. Mas ele não ficou só nisso, ele disse, tende bom ânimo. Ele podia, assim, falar um monte ali, né, para as pessoas, mas ele disse, tende bom ânimo. Ele disse isso 2 vezes. Vocês vão ver Paulo dizendo, tende bom ânimo, no versículo 22 e depois no versículo 25, né? E, gente, por causa de toda essa situação, esse povo não conseguia nem comer. Porque esse navio ficava agitando, jogando eles para um lado e para o outro. Porque é assim que descreve Paulo. Lucas, o autor do livro de Atos, ele foi dando assim, minúcias de detalhes assim, para a gente compreender melhor a situação e a história. Que assim, eu me transporto, parece que eu estou num filme, dá um filme. Só esse capítulo 27 que dá um filme, né? Não, gente, dá um filmaço, né? E aí, o povo ficou muito tempo sem comer. Você verifica aí no versículo 21.
Gente, aí depois que eles esvaziavam o barco, eles começaram a orar para que o dia chegasse, porque eles não aguentavam mais, né? Tava todo mundo fraco, todo mundo... Imagine a situação que as pessoas no navio, 276 pessoas no navio, gente, tá? Em tripulação, preso e outros, né? Aí nós vemos aqui, Paulo se preocupou com a alimentação do povo. Ele viu que o povo estava sem comer. E ele se preocupou, mesmo no meio de tanta coisa ruim acontecendo. Paulo, ele não preocupou só com o seu umbigo, falar assim, não deixa eu caçar aqui alguma coisa para me comer, né? Que eu já falei aqui, eu dei o conselho, ninguém me escutou, eu falei para eles não fazerem isso, eles fizeram, não me deram crédito, né? Eu, homem de Deus, o apóstolo Paulo. Não, gente, ele se preocupou com a alimentação de todos. Ele falou, gente, vamos comer. Mas não bastou isso, ele precisou dar o exemplo. Ele precisou pegar ali a comida, e aí na presença de todos, ele deu graças, mesmo no meio de tanta turbulência, de tanta dificuldade, diante dos seus algozes, gente, inúmeras situações aqui a gente podia passar para narrar, mas aí eu não posso me ater porque a gente tem um desafio das virtuosas, né? Porque aqui a gente dá inúmeras pregações. Meu Deus do céu, essa passagem aqui é muito profunda. Então, gente, às vezes... todo mundo tá numa situação, todo mundo dentro do mesmo barco, como é esse mundo, tá todo mundo dentro do mesmo barco, todo mundo passando por aflição, como tá essa pandemia, mas tem gente que preocupa só com ele, né? Os outros, ó, que se virem. E eu Kiko, já viu essa expressão? E eu Kiko. Eu no começo nem dizendo aqui, gente, o que é isso? Eu Kiko? Aí me falaram, meu filho, mãe, é assim, e eu com isso. Aí eu falei, ah, tá. É cada um com seus problemas. Não tô dando conta nem de mim. Não tô dando conta nem das minhas tempestades, das minhas aflições. Mas Paulo se preocupou com todos. E ele promoveu, incentivou, encorajou, deu o exemplo, tanto se alimentando como dando graças. Mesmo naquele momento, ele teve gratidão. Ele poderia ter tudo ali para reclamar, né? Eu não escolhi passar por isso. Olha, eu tantos dias aqui sem comer, mais de 14 dias todo mundo sem comer ali, passando uma situação, meu Deus, de morte, uma situação de morte, de eminente morte, porque vocês viram o que tá escrito aqui, ó. No versículo 20, fala assim, ó, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Gente, eles acharam, todo mundo ele tinha certeza, nós vamos morrer. Mas Paulo, homem de Deus, ele tinha uma palavra de vida. Ele teve uma palavra de esperança. Mesmo ele sofrendo aquelas aflições, que não foi fruto de suas escolhas, não foi fruto de suas decisões. Ele tinha uma palavra de vida, uma palavra de esperança, e ele dizia, tem de bom ânimo. Ele foi lá, caçou, fez todo mundo comer, foi grato ao Senhor, agradeceu a Deus pelo alimento, botou todo mundo para comer, para se alimentar, para salvar a vida daquelas pessoas. Isso te diz alguma coisa? Tem muitas pessoas que acham que estão na morte, já que estão perecer, que não têm esperança. E está nas suas mãos a palavra de vida. Está em suas mãos a palavra de ânimo, de esperança, de erguer essas pessoas, de animar essas pessoas e de alimentar essas pessoas. Com a palavra de Deus e com comida física também, tá, gente? Não é só a palavra, não. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, o homem vive de pão, mas não é só de pão, mas da palavra de Deus. Então a gente tem que proporcionar os dois tipos de alimento. O pão material e o pão espiritual. E aí o que diz a palavra? Que todos cobraram ânimo. As 275, porque era 276 com pau. 275 pessoas, gente. Ali era uma congregação, né? Paulo recobrou o ânimo de todos, dando uma palavra de vida, de esperança, de ânimo, contando o que o anjo disse para ele, o que Deus prometeu para ele. Falou assim, ninguém vai se perder.
a não ser o navio. Todos os bens materiais aqui vai perder, mas a vida de vocês é preciosa e ninguém vai se perder. Todos vão se salvar, né? E cobraram o ânimo, cobrou a esperança daquelas pessoas. Quando você usa as ferramentas que Deus dá para você, Paulo não tinha nada não, mas ele tinha a palavra, ele tinha Jesus. E aquilo que ele tinha, ele transmitiu para aquelas pessoas que estavam, assim, com uma esperança do quê? De morte, não de vida. Mas ele mudou a circunstância, ele mudou a situação, ele mudou o raciocínio das pessoas pela palavra de Deus, por aquilo que o anjo tinha falado para ele, ok? E o que Deus fala para você? Você tem tanta riqueza, você tem tanta coisa aqui na Bíblia que você pode transmitir para as pessoas todos os dias, pessoas que estão morrendo, que estão indo a pique, que estão passando por turbulência, por tempestade, que às vezes até você experimenta isso por decisões dessas pessoas, mas não importa. Seja um instrumento de esperança. Tenha sempre uma palavra de ânimo, de vida. Se preocupe com a sobrevivência dessas pessoas. Vocês estão sem som, gente? Melhorou, Luzimar? Melhorou o som, gente? Alguém me fala aqui. Som melhorou? Luzimar, voltou o som para você, querida? Alguém me responde, por gentileza. Tem alguém para me responder? Leuda, Nilda, Gleise, Gisélia. Alguém me responde, por favor? Célia, Nádia. Quem tá aí que pode me responder? Tá normal? Então, belezinha, gente. As pessoas, ele cobraram o ânimo. E quando Deus fala, Deus cumpre. E como que termina o capítulo? A Bíblia termina dizendo que todos se salvaram. Luzimar, reinicia seu aparelhinho aí, tá bom, bonitinha? Tá bom, querida? Todos se salvaram, amadinha. Por quê? Porque Paulo foi um instrumento de vida. Mesmo numa situação de morte, Paulo foi um instrumento de vida na vida daquelas pessoas. Ele estava indo para quê? Para ser julgado. A circunstância não era favorável para Paulo. Antes de entrar no navio já não era favorável. Ele estava preso, ele tinha sido açoitado, ele estava numa cadeia. Embora Deus proporcionou pessoas para o servirem, para trazer algum tipo de benefício para ele, a situação dele não era boa não, gente. E aí entrou nesse navio, por causa de pessoas que não ouviram o conselho de Deus, ele passou por uma turbulência, mas mesmo numa situação de morte, Paulo, ele era um instrumento de vida. Ele sempre tinha um conselho da parte de Deus. Ele sempre tinha uma palavra de Deus para as pessoas que estavam perto dele. Que você e eu possamos ser essa pessoa. Sejamos instrumento de vida. Para que as pessoas que nos cercam, não importa se essa pessoa proporciona privação, turbulência, todo tipo de circunstância ruim na nossa vida. Nós devemos ser uma pessoa que sejamos instrumento de vida para que aquelas pessoas, mesmo aquelas que permitem que nós passamos por sofrimento, por adversidades, sejam salvas. Em nome do Senhor Jesus. É fácil? Não é. Só que, a exemplo de Paulo, que você persiga essas atitudes, que nós possamos perseguir, sermos instrumento de vida numa situação de morte. Mesmo que todo mundo tenha, não tenha esperança, mas que possamos ser como Abraão, crer contra a esperança. Qual que é a esperança? A esperança é uma expectativa. A expectativa deles era de morte. Mas o apóstolo Paulo, ele era habitação de vida. Jesus habitava nele. E ele derramava vida perto daquelas pessoas. Por isso que nós precisamos estarmos sempre cheias de Deus, né, virtuosas? Nós precisamos estarmos cheias de Deus para podermos derramar vida onde há morte, para derramarmos amor onde há tristeza, alegria onde há tristeza, onde há sofrimento. Nós não venhamos compactuar e fazermos parte daquela situação fúnebre de morte. Paulo podia se pôr em pranto, né? Falar, ai, coitado de mim, como eu sofro. Eu não escolhi estar aqui, eu sou inocente. O próprio rei Agripa falou, esse homem é inocente. Ele não é digno nem de morte, nem de prisão. Ele era para estar solto.
Não importa, querida, não importa a situação, que nós não venhamos nos fazer de coitadinhas, de vítimas, sabe? Ai, como eu sofro. Não se posicione. Paulo se posicionou como um instrumento de vida na vida daquelas pessoas. Amém? Que aquilo que eu não falei, o Espírito Santo complete no seu coração. Vamos orar? Vamos orar a palavra? Senhor, preciosas são as tuas escrituras, elas são lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, porque clareia a nossa mente, a gente começa a ter um entendimento maior da tua vontade e de como o Senhor quer que sejamos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco, o Senhor sempre muda a nossa mente e que nesta manhã aconteça uma metanoia na nossa mente, mudança de vida. Porque há muitas pessoas, Senhor, devido à tempestade, estão, Senhor, desesperançosos, estão, Senhor, se amoldando à situação da tempestade, estão, Senhor, com expectativa de morte, estão tristes, estão sem receber o alimento. Pai querido, em nome de Jesus, que possamos ser como o apóstolo Paulo, possamos recobrar o ânimo, que possamos ter uma palavra de vida, que possamos ser um instrumento para, Senhor, de gratidão, para sermos exemplos para todos que nos cercam, que mesmo no meio da tempestade, nós devemos sim nos alimentar, nós devemos recobrar o ânimo e nós devemos dar graças a Ti por tudo, Senhor. Deus, que palavra maravilhosa, Deus, que renovo do céu, que pão fresquinho do céu. Eu te agradeço por esse maná do céu nesta manhã, nesse primeiro dia da semana. E Pai, que possamos ser instrumentos de vida, independente das circunstâncias, independente das expectativas, independente daquilo que os nossos olhos veem, porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé, nós não andamos pelo que os outros falam. Pai, ali naquele navio até os especialistas falaram ao contrário do que Paulo disse. Pai, que nós não andemos pelos especialistas, pelas modernidades, pelas tecnologias, mas possamos andar, Senhor, pela Tua palavra, pelos conselhos, Pai, vindo da parte do céu, através de homens e mulheres de Deus para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Eu te louvo, Pai. Aquilo que eu não falei, Pai, que o Senhor complete no coração de todas nós. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que todos os que nos cercam, através de sermos instrumento de vida, possam ser salvos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Glória a Deus. Bom dia, ainda é bom dia, né? 10h45 aqui em Campinas, não sei na sua cidade, porque tem a situação de fuso horário, ou no seu país. Ai, gente, às vezes eu esqueço que a gente é internacional. Ai, meu Deus, que felicidade, né? Que privilégio eu ter todas vocês aqui com a gente. Vocês são um presente. Nós temos as melhores seguidoras. Olha, amo vocês são demais, gente. Obrigada. Mesmo numa manhã de domingo, eu estou aqui com as queridas, nos prestigiando, estando conosco, orando, lendo a Bíblia. Tem gente que fala assim: ó, irmã Valéria, por que você não lê a Bíblia e já vai comentando? Não, gente, porque eu faço questão de fazer a leitura completa da Sagrada, porque é uma leitura bíblica. E depois, então, eu faço um apanhado, porque eu não vou comentar todos os versículos, porque não dá tempo, gente, que nem esse capítulo mesmo é rico. Falei pra vocês, só esse capítulo daria um filme. E maravilhoso, inclusive, hein, gente? Então, vamos agora pro desafio das virtuosas. Ai, obrigada, Gisélia. Vocês, viu, que são um presente pra mim. De verdade. De verdade, gente. Nossa, tem hora que eu fico assim, meu Deus. Mas o Senhor é maravilhoso. Ele faz muito mais do que pedimos, do que aquilo que pensamos. E aquilo que é gerado em Deus, quando a gente faz uma coisa com pureza de coração, com propósitos mesmo de glorificar a Deus, o Senhor prospera, o Senhor abençoa. E o Senhor traz para perto de nós preciosas como vocês. Um beijo para você que está aqui ao vivo, comigo aqui no Instagram.
E para você que vai ver essa live depois também. Muito obrigada pelo seu prestígio. Amadinhas, vamos para o desafio das virtuosas? Gente, amanhã nós vamos ter aqui, antes de entrar no desafio, comentário. Amanhã a live é ao meio-dia. Então vamos estar aqui nos stories. Vou estar colocando para vocês aqui a enquete do Café com Deus de ontem, que aliás, gente, se você não assistiu o Café com Deus de ontem com a pastora Isabel Falcão, gente, mesmo assim, com tanta coisa aconteceu, sabe, deu tilt, deu apagão, reiniciamos a live, sabe, a transmissão que era da minha parte, que tava péssima, pior impossível, eu fiquei muda, fiquei sem som, sem áudio, gente... Mas, pelo amor de Deus, aquela mulher é um instrumento de Deus nessa terra. Você precisa assistir essa live. Não sou eu mesmo que tá falando, então a minha imagem não tá boa, não. Mas a da pastora Isabel tá perfeita, sabe? O Senhor não permitiu que fosse completamente perdida a live. Vocês vão ver eu ali toda embaçada, feia. Vocês não vão conseguir falar. O que conseguia falar, chegava muito atrasado. Quando chegava o que eu falava, já não condizia com aquilo que ela estava falando naquele momento. Não importa, gente. Só assiste essa live... Café com Deus de ontem, com a pastora Isabel Falcão. Extraordinária, gente. Ela pregou sobre Quetura. Quem que prega sobre Quetura, gente? A segunda esposa de Abraão? Vamos falar. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Só assiste, amadinha. Só assiste. Então, eu vou pôr a enquete aqui. Café com Deus. Vou colocar as frases da pastora Isabel Falcão hoje, ainda, se Deus permitir. E amanhã a enquete. Ao meio-dia nós estaremos aqui com o encerramento, o último capítulo de Atos. Então não perca amanhã ao meio-dia, o último capítulo de Atos. Aí você falou, irmã Valéria, amanhã é segunda, terça, já acabou. Então, mas só que na terça nós faremos então uma retrospectiva, vamos fazer um apanhado de todo o livro de Atos. E aí quando chegar na quarta-feira... Então, nós vamos fazer uma live especial com a autora do livro 30 Dias Orando pelo Marido, a irmã Adriana de Paula. E aí será só sobre o desafio. 30 Dias Orando pelo Marido, porque nós já teremos encerrado o livro de Atos. E eu quero que vocês me mandem um direct como sugestão de qual livro nós devemos ler e de qual o propósito das virtuosas que vocês querem. Tá? Mas já vou adiantar, gente, mês que vem, de outubro, não será live diária. Vou procurar fazer esporadicamente, um mês sim, um mês não, voltar com outro tipo de propósito, tá? Já vou adiantar aqui que o Senhor já colocou no meu coração fazermos um mês, 30 dias orando pelos filhos, tá? Então, nós não vai ser esse mês não, tá, amadinha? Não vai ser em outubro não, porque fica puxado, gente. A gente tem que se comprometer. Pensa todo dia que tem que me embonecar, ficar bonitinha, tomar banho, passar perfume, passar uma maquiagem, um batonzinho, para estar aqui diante de vocês. Eu sou dona de casa, tenho marido, tenho filho. Então, todo dia eu não consigo ainda. Quem sabe um dia ainda Deus, sei lá, né, gente? Eu tô vencendo barreiras. Aqui tá sendo um romper na minha vida, tá? Então, dito e explicado, vamos para o desafio das virtuosas. Amém? O propósito de hoje, amadinhas, é nós orarmos pelo coração do nosso marido. Nós vamos apresentar o coração dos nossos maridos. Nós vamos orar para que o nosso marido ame ao Senhor de todo o coração. Que ele cumpra a palavra que está em Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 5. Para que ele confie no Senhor de todo o coração. Que você vai ver um versículo relacionado a esta menção em Provérbios, capítulo 3 e versículo 5. Nós vamos orar para que Deus tire todas as impurezas do coração do nosso marido, fazendo do coração dele um coração puro, conforme Salmo 51 e 10. Nós vamos orar para que o nosso marido guarde no seu coração a palavra de Deus, porque dele procede as fontes de vida, e guardando a palavra no coração, ele não vai pecar contra o Senhor. E ele não pecando contra o Senhor, o nosso casamento será abençoado, santificado, até o nosso relacionamento sexual, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional. E Deus vai proporcionar muitos prazeres e alegrias dentro do relacionamento de vocês. Nós vamos orar para que
tudo que torna menos urgente comparado à salvação. Nada é mais urgente do que a salvação. Porém, a gente muitas vezes trata outras coisas como urgente que não a salvação. Então, que o nosso marido valorize a salvação que há em Cristo Jesus. Só em Jesus a salvação, né? E somente nós, gente, somente nós somos instrumento de Deus. Lembra que eu falei aqui do apóstolo Paulo que possamos ser um instrumento de vida na vida do nosso marido. Independente da tempestade, da adversidade, da circunstância que você possa estar enfrentando no seu casamento com o seu marido, que você seja um instrumento de vida. Ah, irmã Valéria, mas sabe o que é? Eu não escolhi passar por esse sofrimento. Não foi isso que eu planejei, não. Pois é, o apóstolo Paulo também não escolheu passar pela tempestade, né? Às vezes a adversidade, como já mencionamos aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, que muitos dias aqui, a leitura que a gente faz, a meditação que a gente faz, casa com o propósito do dia. Gente, eu tô vendo isso sempre. Tá sempre acontecendo isso. Tá acontecendo isso hoje, né? Então, muitas vezes, nós estamos passando por uma tempestade no nosso casamento, não é porque a gente fez coisa errada, a gente tá fazendo a coisa certinha. Você ora, você jejua, você consagra a Deus, você trata bem o seu marido, e às vezes isso não está sendo suficiente. Nós vamos orar para que nós possamos ser um instrumento de vida do nosso casamento, não um instrumento de morte. Deus não quer que o seu casamento morra. Deus não quer que o seu marido morra, nem fisicamente, gente, nem espiritualmente. Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E se o seu marido está fora do plano de Deus, ele é ímpio. Quem não está cumprindo o propósito de Deus, o plano de Deus nessa terra, não vai para o céu, não. Vai se perder. Então, ele é tratado como ímpio diante de Deus, né? Porque naquele dia vai chegar diante de Deus. Ai, Senhor, eu expulsei demônio. Olha, eu curei os enfermos. O que Deus vai falar? Está na palavra. Isso não é a irmã Valéria que está inventando, não. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo interno. Não te conheço. Então, nós vamos orar para que o coração de Deus seja conhecido. O coração, que a pessoa do nosso marido seja conhecido diante de Deus. E como que ele vai ser conhecido de Deus? De tanto se apresentar o seu marido em oração, que Deus vai só conhecer ele. Ah, já sei quem é esse cabra aí. Essa mulher ora muito por ele. Ora, tô lembrando dele agora aqui. Deus vai falar isso, Deus vai lembrar do seu marido, porque Deus vai fazer uma obra por causa da sua perseverança, por causa da sua persistência, por causa das suas palavras de vida, por causa do seu posicionamento, por você se preocupar com o alimento espiritual. Tá vendo casando aqui, ó? Ó o Espírito Santo ministrando. Se preocupar com o alimento espiritual dentro da sua casa, do seu casamento, no seu lar. Vou falar aqui todo dia, gente. Promova o reino de Deus no seu lar. Promova a glória de Deus na sua casa. Promova a presença de Deus na sua casa. Como que você promove o reino de Deus? Falando palavrão, contando piada, trazendo um livro pornográfico, colocando filme indevido para sua família, você, o seu marido ler, você tendo inveja, falando coisa que não deve, falando mal da vida das pessoas, metendo a boca nos líderes da sua igreja, criticando um, criticando o outro. A glória de Deus não opera nisso, não. Tá? Você tem que encher a sua casa de louvor, de adoração, orando. Sai para os cômodos da casa adorando, cantando, sabe? Fazer igual meu pai. Meu pai é doidinho, gente. Pastor Carlos Dual. Ele ligava um rádio, naquele tempo, né? Rádio Marumbi, quando tinha. Quem conhece, tem mais aqui de 40 anos, sabe o que eu tô falando. Meu pai ligava Marumbi. Lá numa casinha que a gente chamava casinha do fundo, que eram uns cômodos que tinha no fundo da casa da minha mãe. E ligava lá na frente da casa, daqui a pouco ele ligava lá no carro, na garagem também, e a gente ficava assim, meu Deus, hoje eu vejo, Jesus, meu pai estava promovendo o reino de Deus dentro de casa, porque não estava, às vezes ele põe numa rádio, outra ele põe na rádio da Deus é Amor, sabe? Ele punha, gente, e aí ele punha um LP tocar, tudo tocando ao mesmo tempo, gente, tudo. Aí eu penso assim, eu já sei, meu pai estava querendo promover o reino de Deus. Eu falei assim, de um jeito ou de outro, esse povo que mora aqui em casa vai ouvir a palavra. De um jeito ou de outro, esse povo vai cantar. Um vai cantar, outro vai ouvir. Porque ele ligava o rádio no carro, aí ele punha o toca-disco na sala, aí ele punha Deus é Amor lá no fundo. Gente, era assim, era hino o dia inteiro, era palavra o dia inteiro. Às vezes ele punha até na rádio adventista, porque, vamos combinar, os irmãos adventistas têm hinos lindíssimos, que eu sou, ai, como eu amo. Tanto é que a gente começa aqui com o trio, ai meu Deus, o trio arte trio, né? O hino Adorai, que é do povo adventista. Amo, pô, ó,
Um beijo para os adventistas, amo vocês, tá, gente? A gente tem umas discordâncias doutrinárias aí, mas não tem problema não, tá? Eu amo vocês. A diferença não impede eu de amar vocês, tá? Então, gente, a minha casa era cheia da presença de Deus. E aí minha casa era cheia de pastores, de missionários, que era uma oração, um entrava, outro saía. Todo mundo que entra na casa do meu pai, até hoje, se você entra na casa do meu pai, vamos orar. Você vai comer? Vamos orar. Ah, vai tomar um café? Vamos orar. Vamos sair? Vamos orar. Então, gente, não tem como uma casa ser repleta da glória de Deus. Uma casa onde tem coisas de Deus, coisa do céu, coisa do reino. É oração, é jejum, é palavra, é louvor. Você está promovendo o reino de Deus. E se você faz isso, você está investindo no coração do seu marido. Para que o coração do seu marido seja segundo o coração de Deus, né? Nós vamos orar para que o nosso marido entenda a profundeza do amor de Deus por ele. Para que ele confesse com a própria boca dele que Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus é o Senhor, para que ele creia de todo o coração que Deus ressuscitou o seu filho dentre os mortos. Gente, olha, no caso com o propósito de Atos, tô falando, gente, o Espírito Santo trabalha, não é nada combinado não, gente. O Espírito Santo gente, o Espírito Santo, o Senhor é demais. Olha aqui. Nós vamos orar para que Deus dê ao nosso marido um coração novo. Nós já oramos, inclusive, sobre isso, mas vamos orar de novo. Oração não é demais, não, gente. Ah, nós já oramos. Vamos orar de novo, amadinha. Ora de novo, não deixa cair a peteca. Clama, ora, adora, sabe? Implora, chora, põe a boca no pó, jejua. Faça a sua parte. Deus não vai vir aqui jejuar no seu lugar, que Jesus já jejuou quando estava aqui na terra. Agora chegou sua vez de jejuar. Tá, amadinha? Para você poder vencer todas as oferendas de Satanás e orar para que seu marido vença as tentações de Satanás, como Jesus passou lá no deserto, para que você tenha a palavra de Deus na sua boca, que foi com isso que Jesus venceu o diabo, tá? Então nós vamos orar para que Deus dê um coração novo, coração de carne, um coração segundo o coração de Deus para o nosso marido. E eu tenho certeza que Deus tem poder de transplantar, de fazer um transplante no coração do nosso marido. O coração do seu marido é ruim, é rebelde à vontade de Deus, é um coração duro, gente, não tem coração que Deus não possa transformar, não tem um coração morto que Deus não possa ressuscitar. Seu marido está precisando de um transplante? Nós estamos justamente aqui falando do Deus vivo, ressurreto, aleluias, oh glórias! Creia, amada, toma posição, seja um instrumento de vida para injetar vida no coração do seu marido, para injetar a presença de Deus na sua casa e no seu lar. Sai desse comodismo, sai desse coité, ai coitadinha de mim, ai como eu sofro. Se levanta no poder de Deus. Ai, irmã Valéria, eu tô fraquinha. Se fortaleça em Deus. A palavra de Deus diz que na fraqueza você possui força. Não é por você, amadinha, mas é pelo poder e autoridade do Espírito Santo. O poder não está em nós. A presença de Deus não é por nós, não é por méritos, não é por merecimento, mas é por obra, graça e misericórdia de Deus que nos ama, e Deus ama o seu marido. Deus tem misericórdia do seu marido. Seja um instrumento de misericórdia, de amor para o seu marido, implorando a ação de Deus, para que Deus haja no coração do seu marido, que Deus trabalhe até nas entranhas do seu marido, que Deus trabalhe no DNA, em cada gota de sangue ali, seja transformado pelo Senhor, para ele servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e você possa falar, eu e minha casa servimos ao Senhor, sabe, para quando chegar a hora do culto, seu marido tenha alegria em servir ao Senhor, que ele possa dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, está em suas mãos a palavra de vida, está na tua mão você ser um instrumento de vida e não de morte na vida do seu marido, do seu casamento. Vamos orar? Senhor, eu estou aqui com essas virtuosas. Pai, em nome de Jesus, nós imploramos que o Senhor venha trabalhar no coração do nosso marido.
Que ele venha guardar a tua palavra no coração. Senhor, mas não tem como ele guardar se ninguém pregar a palavra. Ele só vai guardar aquilo que ele ouve. Então, Senhor, que nós possamos ser instrumento de palavras de vida. Que possamos pôr palavras de Deus em casa. Que ele seja transformado pelo teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro por cada marido aqui, Senhor. Oro pelo meu marido. E entregamos e consagramos as tuas mãos para o teu trabalhar. Em nome do Senhor Jesus. Amadinhas, nosso tempo restou. Acabou. Um beijo. Até amanhã. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Deus abençoe, amadas.